Iniciando então aqui mais um dos nossos estudos, o livro Nosso Lar, autoria espiritual de André Luiz, psicografia através do Chico. Nós estamos no capítulo número 31, Vampiro. Depois vamos para o 32, Notícias de Veneranda. E se der tudo certo, capítulo 33, Curiosas Observações. Nós paramos no nosso último encontro, fizemos dois capítulos, o 29 e o 30. No 28 a gente se lembra, André Luiz então começou a se ajustar junto com a equipe de enfermeiros e coordenadores lá nas câmaras de retificação, aguardando então aquela massa de espíritos que foram resgatados e que seriam atendidos, algo que sempre provocava uma grande movimentação naquele setor para que pudesse atender todos ao mesmo tempo. André Luiz também conversou um pouquinho com Narcisa, conhecendo um pouquinho da história dela, do tempo que ela trabalhava naquele departamento, então eles conversaram um pouquinho sobre detalhes pessoais. Nesse momento em que eles conversavam, a Narcisa então foi chamada por um dos pacientes. Aqui então nós tivemos no capítulo 29 a visão de Francisco, que foi aquele que chamou Narcisa, e também aqui no capítulo número 30, Herança e Eutanásia, dois casos que André Luiz contou sobre pacientes que estavam ali, na história desses pacientes. A visão de Francisco era uma pessoa que desencarnou e era muito apegada ainda ao mundo físico, e mesmo depois da desencarnação ele continuou muito ligado ao seu corpo físico, então ele tinha essas ilusões de que seu corpo vinha pegá-lo e ele ficava muito agitado, então o trabalho todo era feito exatamente para que ele pudesse se desprender dessa conexão, desfazer essa conexão com o seu corpo físico. E depois aqui no capítulo número 30, Herança e Eutanásia, mais um caso em que nós tivemos uma briga por herança entre encarnados, e aí então o patriarca da família desencarnado, ele continuava ainda muito ligado às situações que envolveram a sua desencarnação, e aí então ele demonstrava um ódio muito grande por um dos filhos, que era médico, e tinha ali provocado então a sua desencarnação com uma ideia para diminuir, para aliviar o sofrimento, mas por outro lado com a intenção de logo ter ali a partilha de bens. E isso fez com que ele ficasse completamente descontrolado, apesar da presença de uma das filhas já desencarnada, que procurava tranquilizá-lo, equilibrá-lo, mas ele muito pouco respondia a essa presença, a esse estímulo que ela recebia. A jovem se chamava então Paulina, que era ali a filha do senhor, deixa eu ver aqui o nome dele, Edelberto era o nome do filho, e o nome desse nosso paciente, só a título de informação, era ali o senhor, deixa eu ver aqui, Salústio, Então, esses dois casos que foram apresentados para nós. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo número 31, intitulado Vampiro. Vamos então aqui ao nosso estudo de hoje. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava de passes, de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Bom dia, Fatival. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde sua emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Aqui André Luiz faz uma referência aos conselhos de Dona Laura, que dizia para que ele não desviasse a atenção satisfazendo curiosidade, mas que ele focasse no trabalho que era necessário. Por isso, então, ele tinha aquela vontade de conhecer esses quadros novos, mas então se lembrou da importância de manter a concentração,
até mesmo para impedir, para inibir a satisfação de uma curiosidade de uma forma caridosa. Porque certamente mesmo nesse caso de pacientes, como foi colocado aqui por Narcisa, desequilibrados, né, ainda assim, mesmo que eles não tenham consciência dessa exposição, daqueles que se aproximam, isso não deixa de ser constrangedor. Me recordo de passagens, né, que nós vamos para hospitais, seja para trabalho, seja como pacientes e tudo mais. De repente acontece de um paciente ali começa a chorar, começa a gritar, um paciente começa a passar mal, rapidamente as pessoas começam a olhar para saber o que é. E isso, para quem sofre, a gente vê isso inclusive, né, com muita naturalidade quando alguém passa mal na rua, quando alguém sofre um acidente. A quantidade de curiosos que ficam ali em cima, que muito pouco ou praticamente nada contribuem para a mudança daquela situação, mas simplesmente vão para satisfazer a sua própria curiosidade. Então isso mostra, inicialmente, uma falta muito grande de caridade por parte daqueles que fazem, ou daquilo que nós fazemos, né, que infelizmente ainda temos essa fraqueza, e é hora então de começarmos a mudar o nosso modo de ver as situações para saber se nós somos úteis ou não somos úteis. Se não somos úteis, peguemos então o nosso caminho e sigamos em frente. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." "E por que você não a atendeu?" interrogou a enfermeira. O senhor fez um gesto de escrúpulo e explicou: "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros." "Que me diz?" revidou Narcisa, assustada. "Sim, senhora. Então o caso é muito grave." Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo, tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher, que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. "Filhos de Deus!" bradou a mendiga ao avistar-nos. "Dai-me abrigo, alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada?" Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. "Não está vendo os pontos negros?" "Não", respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou: "Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nessas condições, nada posso fazer por mim mesmo. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço." Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou, em tom fraterno: "Faça o obséquio de esperar alguns minutos." Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e juntou: "Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá." Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, coordenador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: "Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro."
Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo uma imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade dos jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: Não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Aqui vale o comentário, né, depois desse trecho longo que nós lemos, dos casos, né, de gestação. Então, até dentro da doutrina nós temos sempre esse debate, né, principalmente conforme a medicina vai se desenvolvendo, e nós vamos então encontrando situações que fazem com que nós reflitamos, né, se vale a pena permitir o nascimento daquela criança ou não. Falo nós enquanto sociedade, né, como é o caso, por exemplo, de crianças que nascem com deformações físicas, crianças que nascem anencéfalas, dentre outros casos, né? Então, o aborto ele é debatido dentro da doutrina, e Kardec, inclusive, levou essa questão aos espíritos, né? Claro, porque essa ideia do aborto, da interrupção de uma gravidez, é uma situação que acompanha a história da humanidade, não é algo recente. Naquele passado longínquo, nós tínhamos ali chás, né, e outros métodos bastante agressivos que levavam as mulheres ao aborto, né, abortarem a gestação. Depois veio aqui a nossa ciência, novos medicamentos foram criados, novas técnicas para poder fazer com que o aborto fosse provocado. Então, é uma história antiga, não é algo recente. Interromper a gravidez com todos, entre aspas, os inconvenientes que isso gera para alguém que sofre, também entre aspas, uma gestação não programada, não planejada. E aí então recorre-se aos métodos mais práticos para evitar que esses transtornos atrapalhem a vida das pessoas. Né? Também aí, entre aspas, várias situações que nós vamos colocando daquilo que vamos vivendo no nosso dia a dia. Kardec então apresentou essa questão aos espíritos, perguntando, né, em que situação podemos considerar legítima a prática do aborto. Os espíritos colocaram numa única situação, né, quando acontece da gravidez colocar em risco a vida da mãe. No caso de uma gravidez, né, numa posição inconveniente, no caso de intercorrências que acontecem durante o processo, que também levam a mãe em situações
de agravamento da sua saúde. E aí então, conforme os espíritos colocaram a Kardec, é preferível interromper uma vida que começa do que uma que já está em andamento. Aí nós começamos a passar também essa ideia para a nossa própria legislação aqui da nossa sociedade, e aí nós temos aqueles casos, né, em que a gravidez é permitida, né, o aborto, a interrupção da gravidez, para os casos de risco para a mãe, para os casos de estupro e para os casos de anencefalia. Então, a nossa sociedade vai discutindo a partir de uma perspectiva material. E isso traz para nós uma complicação, porque a ideia do espírito, da existência do espírito, do início da sua preparação para essa jornada terrena, essa ideia do espírito ela ficou muito ligada à ideia das religiões. Porque as religiões trouxeram para nós tantas e tantas proibições que a sociedade, de certa forma, acabou se rebelando contra muitas delas. Basta lembrar, por exemplo, a comunhão sexual antes do casamento. Isso é uma proibição, por exemplo, da Igreja Católica, né, que é contra, inclusive, a utilização de métodos contraceptivos e tudo mais, e isso trouxe para nós uma rejeição, praticamente por toda a sociedade. Coloco praticamente porque tem aqueles que mantêm ali as suas escolhas, né, de terem ali suas relações mais íntimas após o casamento, né? Mas de um modo geral a nossa sociedade rejeita essa ideia. Então, da mesma forma que você diz que você não pode ter sexo, ter uma relação sexual antes do casamento, você também pode rejeitar a ideia de que você é obrigado a ter uma gestação que você não deseja. Então, de tantas proibições para cá, de tantas proibições para lá, nós acabamos perdendo um pouco daquilo que não deve ser visto como proibição, mas que deve ser evitado pelas consequências negativas que traz. E aquilo que não passa apenas de um costume, de uma tradição, dentro de um radicalismo moral ou pseudo-moral. Bom dia, Miriam. Então, nesse caso, então, quando nós falamos, né, que o espírito está em processo de preparação, que num determinado tempo, né, ele acaba, então, se preparando para a sua chegada ao mundo físico, as pessoas começam a questionar se essa ideia do espírito é verdade ou é apenas também mais um elemento religioso. E aí então, quando nós falamos, olha, o aborto nessa situação, vem então ali uma posição religiosa que diz não porque é proibido, porque Deus não quer. E aí então nós tiramos toda a ideia lógica, racional, mesmo adentrando nesse mundo extrafísico, para ver a ideia de uma imposição dogmática. De dizer, não pode porque Deus não quer, não pode porque não pode. Então a ideia do espírito, olha, você não pode interromper a gravidez porque você vai, na verdade, fazer com que um espírito sofra muito. Ah, mas eu não acredito nessa coisa de espírito. Pronto, entramos apenas no raciocínio lógico voltado para a matéria, trazendo para nós, então, esse tipo de comportamento. Nesse caso, por exemplo, né, Angelina, essa é uma das situações que nós temos. Né? Então, por exemplo, descolamento de placenta, também, no caso, esse caso de descolamento de placenta é um aborto espontâneo, né, não é o provocado, mas, por exemplo, uma gestação, né, não sei exatamente o termo técnico, mas poderíamos colocar tubária, né? Esse é um caso em que coloca o risco à vida da mãe, dentre outras situações. Né? Então, tudo isso que nós vemos hoje, né, da nossa sociedade criar as suas próprias leis abordando esse assunto, ele tem uma visão muito mais prática, material, do que espiritual. Aliás, zero espiritual, apesar das manifestações das instituições religiosas. Né? Então, inclusive, as pessoas questionam muito, né? Olha, num caso de um estupro, por exemplo, em que acontece uma gravidez, você tem o direito de praticar esse aborto? Para a nossa sociedade, sim. Você tem o direito de praticar o aborto porque você foi violada, você foi violentada, né? A gravidez ectópica, né? Eu lembro do Chico, né, que ele comentava sobre isso. Então, né, lá no filme, né, conta a história, né, dessa passagem da vida dele, que um espírito falou para ele da gravidez ectópica, e aí para essa família, né, do que você está falando, de onde você ouviu isso? Foi aí que ele apanhou, né, da madrasta dele também, naquela passagem do filme dele. Então nós temos ali várias e várias situações que fazem com que nós questionemos esse tipo de comportamento, mas principalmente se nós olhamos da perspectiva espiritual, não há dúvida que no caso, por exemplo, de uma
de uma gravidez que coloque em risco a vida da mãe, mesmo sabendo que o espírito vai sofrer com esse aborto, nós estamos então trabalhando por uma causa maior. Que entre as opções que nos sobram, nós escolhemos aquela menos problemática. Agora, se por acaso nós fazemos uma escolha por questões dos nossos valores, por uma ideia voltada para o nosso bem-estar, aí então nós somos muito práticos. E esse pragmatismo traz essas consequências. Então, nesse caso que nós estamos vendo aqui, é uma mulher, então, que, ginecologista, praticava aborto para atender às conveniências da nossa sociedade. E ela acabou depois assumindo também, né, todos os danos morais que ela provocou. Então, aqui, como ele colocou para nós, né, que o irmão Paulo esclareceu, então, a André Luiz, que ele dizia, né, mais uma vez, né, recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. E aí então o irmão Paulo colocou, né, não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das salvações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Destaquei essas duas passagens porque elas são importantíssimas para fundamentarmos aqui o nosso raciocínio. Então, importante, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressamente exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila. Canalha, empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Mas é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras. E endereçando-nos
dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Bom dia, Brás. Estamos contando aqui, Brás, o caso de uma mulher que apareceu numa das cancelas que protegem ali nosso lar, e ela então trouxe 58 manchas negras em volta dela. E aí então o Paulo, que é o servidor, né, que é o responsável pela segurança, ele então, exatamente, essa porteira. E esse responsável então contou que cada uma dessas manchas era ali a imagem projetada de uma criança que foi abortada por ela. E ela então foi pedir socorro, e nesse caso o socorro então foi negado, exatamente porque ela não apresentava, né, aquilo que é o mais importante para a transformação de uma pessoa. Nesse caso, o remorso, principalmente o desejo de recomeçar, apesar, né, de todos nós termos ali na nossa história os nossos erros, né? Pessoal, não repara as batidas de fundo aqui. Se atrapalhar, vocês me falam, mas vamos em frente, tá? Isso, a predisposição ao bem, principalmente, até em casos, Didma, que a gente encontra em situações práticas do nosso dia a dia. É o caso, por exemplo, né? Beleza, então. É o caso, por exemplo, que nós encontramos de alcoólatras, de usuário de drogas, de mulheres que, infelizmente, homens, né? Pessoas em geral, que lamentavelmente vivem na prostituição. E aí, então, nós temos ali a presença dos assistentes sociais que vão ali prestar ajuda, e nós temos dois tipos de comportamento. Aqueles que lamentam se encontrarem naquela condição, com toda aquela fraqueza, com todo aquele problema, e aqueles que estão satisfeitos e não têm qualquer intenção de mudar a sua realidade. Então, pessoas que usam droga dizendo assim, olha, eu sou doente, eu sei que eu tenho essa fraqueza e eu preciso de ajuda. E outros dizem, eu estou bem assim e não me interessa que ninguém interfira na minha vida. Então nós encontramos no nosso dia a dia situações assim. E não nesses casos, né? Eu trouxe o alcoolismo, eu trouxe a droga, eu trouxe a prostituição como situações extremas. Mas nós encontramos situações simples. Nesse caso, por exemplo, que nós estamos vivendo, né, com grandes turbulências dentro do campo da política, da justiça e tudo mais, nós temos aquelas pessoas que são extremamente agressivas, né, nos seus comentários, nas suas críticas, nos seus apontamentos. E aí você faz um comentário, olha, a gente sabe que as coisas não precisavam ser assim e tudo mais, mas você não precisa ser assim. E a pessoa fala assim, mas eu sou assim porque eu gosto, eu quero falar, eu quero xingar. Então nós saímos daquilo que é o mais grave para aquilo que é comum no nosso cotidiano. Pessoas que gostam de usar vocabulários agressivos, vocabulários de baixo calão, e você chama atenção, olha, não fala assim. Ah, eu falo mesmo porque eu gosto, eu quero botar para fora, eu sou bocudo mesmo e tudo mais. E a gente vê, então, quer dizer, são os extremos, né? A gente pega assim, até aquilo que aparentemente é uma coisa simples, banal, para aquilo que é mais grave, mas a gente vê que na essência nós temos a mesma resistência, a mesma predisposição da pessoa em ter aquele tipo de comportamento. É exato, Andréia, né? Também esse tipo de ideia, né? Dessa síndrome de Gabriela, porque acha que ela é assim, mas muito mais do que isso, ela gosta de ser assim. Ah, eu sou bocudo mesmo, eu falo o que eu penso, eu gosto de ser assim e coisa e tal. E aí então nós pegamos a ideia, a essência desse comportamento e colocamos nessas situações mais graves, nós vemos exatamente aquilo que foi relatado para nós aqui no livro. Bom dia, Ligeiro. Continuando, vamos lá. Observaram o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas e más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Então terminamos aqui esse capítulo 31, que fala desse vampiro,
E nós podemos fazer ali uma mesma conexão com o próprio André Luiz. Como teria sido o seu desenvolvimento no plano espiritual se ele tivesse sido atendido logo no início da sua desencarnação, em que ele não se conhecia, bom trabalho, Miriam, beijos, em que ele não se reconhecia como alguém doente, como alguém que passou por toda aquela aflição infligida por ele próprio? Certamente seria muito diferente. Então, nós vemos assim que esse período de perturbação e sofrimento que os espíritos vivem logo após a desencarnação é ali, na verdade, o momento de expurgo, o momento ali de depuração, através de muito sofrimento e de muita dor. Quando o espírito, então, tira aquilo que é o mais grosseiro do seu comportamento, aí então ele está em condições de ser recolhido. Nós encontraremos ali outros casos de espíritos que, mesmo passando por essa agressividade toda, são confinados em alguns locais, nessas colônias, que ficam ali detidos, passando por essa fase, mas presos exatamente pelo comportamento que eles têm. Nós veremos vários casos que André Luiz vai trazer para nós. O Brasembro aqui dizem que é quase uma regra, né? Os pecadores se dizem ser santos e os santos se dizem ser pecadores, né? Exatamente porque os santos inicialmente trazem aquele no coração sentimento de humildade, né? E aqueles que são os pecadores de fato, né, trazem no coração sentimento de orgulho. Então, são os dois sentimentos opostos que nós vemos nos corações das pessoas. Exato, né? E percebem ainda, né, Brás, que embora sejam considerados e vistos como santo, eles se reconhecem a distância em que estão daqueles que realmente estão depurados. Capítulo, então, mudando de capítulo para nós vimos aqui 3 casos, né? Só para a gente poder lembrar, vimos ali o Francisco, vimos ali aquela parte da herança e da eutanásia, e vimos agora do vampiro. São 3 casos diferentes que nós vimos de espíritos sofredores. 2 sendo atendidos no plano espiritual, lá no hospital, e um, então, né, aguardando ali o momento propício para a sua mudança. 32, capítulo 32, Notícias de Veneranda. Agora que penetrava o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes, para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de Veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados
e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Aqui nós vemos então uma descrição de uma presença muito constante, muito forte da natureza nessas colônias. E isso mostra que a visão da natureza, a presença da natureza, a própria energia que é despendida por esse elemento vivo do nosso planeta, é algo que nos afeta de uma forma tão primorosa, mas que nós ainda não reconhecemos. Nós achamos que a natureza é um ambiente de prazer, um ambiente onde a gente vai para se divertir, a gente não se deu conta ainda da importância que ela tem no nosso equilíbrio. Então, no plano espiritual, embora essas regiões sejam criadas fluidicamente, nós temos ali também um efeito muito positivo vibracionalmente sobre as pessoas que ali se encontram. Então, o dia que a gente tiver esse entendimento do efeito da natureza sobre nós, tanto na questão da saúde, na questão do lazer, na questão da morada, da preservação, enfim, tudo aquilo que envolve a natureza, nós teremos uma transformação significativa na nossa vida. O Brás lembrou aqui, né? Fiquei pasmo quando André Luiz narrou o abastecimento de água lá, né? Nós vimos ali no começo, lá no Bosque das Águas, né? Disse para nós aqui: valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? Tal como o dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou: há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto aos Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico mais antigo e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas, e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários.
A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. É interessante, conforme a gente vai fazendo a leitura aqui dessas descrições de André Luiz, a gente vai formando na nossa mente, num determinado ambiente, um bosque, um salão, uma edificação e tudo mais. E aí, de repente, André Luiz traz para nós 100.000 pessoas, 30.000 pessoas, e aí então a gente vê a dimensão dessas construções, desses ambientes que são projetados no plano espiritual. Certamente para nós é algo que nos surpreende. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também um esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Então, aqui usando uma expressão jurídica, ela é então a decana do ministério, a mais antiga de todas. Então é aquela que cria. Nós percebemos também que por essas criações, por essas construções, ela tem aquela sensibilidade de fazer com que todos aqueles que são hospedados em nosso lar se sintam bem acolhidos pela arquitetura, pelo ambiente, pela paisagem que é oferecida. Então, ela tem essa função de ter, de construir esses ambientes. O Arnaldo colocou, tem uma turma organizada na internet que refutam essas informações de colônias. Temos alguma coisa em Kardec a respeito? Arnaldo, eu já cheguei até a postar sobre isso lá no nosso grupo no Facebook, uma passagem da Revista Espírita, chamada ali um artigo que ele publicou, intitulado Confidências de Voltaire. Ali Voltaire fala sobre aquele comportamento materialista, cético que ele tinha quando era encarnado, e que depois da sua desencarnação ele se deparou como sendo ali uma punição que ele sofreria, passar por voar sobre cidades que foram construídas, que eram as moradas do espírito. E aí então Kardec, no final, ele faz um comentário, falando exatamente do deslumbramento que provoca essas descrições. Mas descrições daquilo que os espíritos vivem, daquilo que eles fazem. Então, assim, foi um comentário de passagem que ele teve, mas nós vimos nas obras de Kardec nada contundente, dizendo assim, os espíritos vivem lá. Nesse artigo, no final dele, quando Kardec traz uma concordância daquilo que foi descrito por Voltaire, falando sobre essas moradas, todas essas edificações, então já traz para nós ali uma ideia. Mas o detalhe interessante é que nós percebemos que todos esses debates que são apresentados para nós a respeito da existência ou da não existência de colônias são baseadas naquilo que está escrito. Então você pega os livros de Kardec, não tem nada no livro de Kardec, significa que não tem nada depois. Quando surgiu essa dúvida, eu comentei com você já sobre isso e vale a pena a gente reforçar, eu enviei perguntas a grupos de espíritos, enviei para uma médium no Rio de Janeiro, enviei para o CELD, para o grupo mediúnico do CELD, e também enviei para Minas Gerais. E aí então os espíritos me responderam. Então, assim, em vez de a gente ficar dizendo que tem ou que não tem, perguntem para os espíritos e façam uma comparação, é simples assim. Porque, na verdade, nós vemos ali uma fogueira de egos, onde cada um quer se mostrar mais inteligente, como se estivesse num tribunal, defendendo uma causa. Dizendo assim, não, aqui no livro está escrito porque é no capítulo tal, no artigo tal. Então eles ficam defendendo as suas próprias, entre aspas, constituições, sem perguntar para quem mora lá. Já que Kardec não tem essa pergunta e não tem essa resposta, então eles também não perguntam. Então vamos fazer assim, faz uma evocação de 40 espíritos nos seus centros espíritas e perguntam o que eles estão vendo. Simples assim, eu fiz com 3. Os 3 me responderam positivamente. Se eles têm assim essa capacidade de defenderem com tanta paixão
essa posição para refutar essas informações, usem essa mesma energia para fazer as evocações. Peguem ali meia dúzia de médiums do conhecimento deles, evoquem. Pergunta para o espírito, onde você mora? Como é onde você mora? Onde você vive? Pronto. Mas eles se recusam a fazer isso. O argumento que eles têm é, nos livros de Kardec não tem, então eu também não aceito. Então, quer dizer, você para no tempo em obras de 150 anos que não traz essas informações para defender uma posição de tantas e tantas ideias que já foram lançadas a partir disso, sejam obras espíritas ou não. Porque, na verdade, nós estamos falando de informações mediúnicas, não espíritas necessariamente. Nós temos, por exemplo, espíritos que falam na Umbanda, nós temos, naquela época, trouxe para vocês, inclusive, antes de começarmos a leitura de Nosso Lar, um texto que foi publicado no livro Conversando com os Espíritos, publicado pela Federação Espírita Catarinense, de um artigo que foi publicado na Inglaterra em 1930, antes do lançamento de Nosso Lar. Ou seja, na Inglaterra, 1930, o pai conversando com o filho através de uma médium, o pai desencarnado, e o pai falando, onde eu moro tem casas, tem árvores, tem montanhas. Então nós temos todo esse material e temos todas essas opções, essa metodologia que poderia ser aplicada para tirar essa dúvida. Eu aceito pela naturalidade dessas informações, pela quantidade de informações que tem e pela minha própria experiência em consultar. Mas se por acaso tudo isso fosse uma ilusão e fosse, depois de todas essas consultas, trazer informações diferentes, eu aceitaria com toda a naturalidade. Agora, aqueles que negam, infelizmente, não se dobram. Mesmo que um espírito venha dizendo assim, olha, eu moro num lugar que é assim. Ele vai dizer, não, esse espírito está com pensamento materializado, ele está se iludindo. Quer tirar alguma dúvida? Pergunte para os espíritos. Não fica batendo boca com quem tem o livro, quem leu, quem não leu. Pergunta para os espíritos. Simples assim. Isso resolveria todos os nossos problemas. Mas a gente continua criando problema exatamente porque, na verdade, nós estamos defendendo o nosso orgulho. Estamos defendendo a nossa honra, porque a minha opinião não pode ser diferente da outra, eu não aceito uma opinião contrária. E aí começam então todos esses debates que muito mais destroem do que constroem, lamentavelmente. Didima lembrou aqui, né, que não tem olhos de ver, não vê, né? E mesmo aquilo que eu falo, Didima, mesmo que toda essa informação do Chico Xavier, vamos supor uma situação, que tudo isso que o Chico trouxe, que o Divaldo trouxe, que o Raul Teixeira trouxe, que outros tantos médiums trouxeram, vamos imaginar que tudo isso seja uma ilusão. Ok, aceitemos. Quem for para o outro lado depois volta para contar. Mas não fiquemos debatendo isso como se isso fosse uma posição de honra. Nós estamos aprendendo e todo aprendiz busca informação. Ele se desenvolve. E nós vemos, claro, né, pessoas que são muito bem articuladas, que têm um grande conhecimento doutrinário, que mantêm essa posição de refutar aquilo que é trazido nas obras, por exemplo, de André Luiz. Mas essas pessoas não perguntam para os espíritos. Elas ficam se apegando em trechos de obras. Lamentavelmente. A Andréa colocou, né, tive um questionamento, né, em uma aula sobre os animais no mundo espiritual. Eu ia falar sobre isso agora também, Andréa. Por conta do que está acontecendo, está escrito na literatura de André Luiz. O professor não aceitou bem porque segue Kardec. Né? A mesma coisa também. Quer perguntar sobre os animais? Pergunte para os animais. Que os espíritos estão no plano espiritual, Kardec já falou sobre isso num artigo na Revista Espírita. Nós já tivemos também outros tantos relatos, quer dizer, tem dúvidas sobre os animais? Pergunta para os espíritos. Não sei porque que as pessoas têm medo de fazer esse questionamento, ou, não, porque não tem uma reunião, não tem um grupo mediúnico que possa me ajudar. Então você não pode dizer que você tem toda a razão. Quer tirar alguma dúvida? Pergunta para os espíritos. Como Kardec fez. Se ele não fez de modo claro para esclarecer essas questões, cabe a nós então fazermos, já que nós nos consideramos estudantes, e tem até aqueles que têm aquela pretensão de se considerarem estudiosos. Mas você é um estudioso do quê? Dos textos ou daquilo que os espíritos trazem? Dos textos, então pronto. Então eu não aceito nada que os espíritos trazem. Esse é um problema que nós enfrentamos. Então a partir daquilo que eu trouxe, Arnaldo, que eu falei para vocês, né, que então os espíritos respondem, de pessoas credenciadas, né, de um grupo mediúnico que traz uma resposta, de um espírito que é um dos coordenadores dos trabalhos do Centro Espírita Leão Denis, me trouxe essa resposta. Que motivo eu tenho para negar? Só por orgulho, para dizer que esse mentor espiritual da instituição está se iludindo?
Pois é, Braz, mas aí é aquela coisa de artigo constitucional, né? Como não está claro, cada um faz a sua interpretação. Mas com o tempo tudo isso vai dar certo. Então é o que eu falo sempre. Se você tem uma dúvida, pergunta para os espíritos. Se você não tem condições de perguntar para um espírito, não considere a questão fechada. Esse é um princípio que eu uso para poder resolver as coisas de um modo bastante simples. Continuando, vamos lá. Falava para nós aqui então sobre esse palácio natural, né? 30 mil pessoas se acomodariam facilmente. Imagina um ambiente onde 30 mil pessoas, é um estádio praticamente, né? Os nossos estádios atendem hoje 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Imagina um auditório com 30 mil pessoas, de tão grande que ele é. Falou aqui sobre Narcisa também, né? A ministra veneranda, que era ali uma das que é a mais antiga desse grupo, né, de ministros que ajudam na governança, né, da colônia. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam veneranda conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão na praça maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Quem era o governador aqui? Eu acho que era o Clarencio, viu, Brás? Se eu não me engano é Clarencio, eu apostaria nele. Né, porque a gente passou na leitura, eu sei que ele fazia parte ali da governadoria, né, mas eu acho que ele é o principal. Extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de conhecer alguns aprendizes sobre o pensamento. A fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Bom dia, Manuel. Então, fechamos aqui esse capítulo 32, né, sobre a ministra veneranda. Conhecemos um pouquinho dessa entidade, conhecemos um pouquinho sobre o trabalho que ela realizou, né? Porque muitas vezes nós vemos um espírito que chega numa condição tão elevada de depuração, mas nós conhecemos muito pouco sobre o caminho que foi percorrido. É o caso, por exemplo, do próprio Dr. Bezerra de Menezes. Inclusive, nós ficamos perguntando, né, mas por que o Dr. Bezerra de Menezes não é citado por André Luiz? Aí nós tivemos ali no livro Voltei
naquela instituição coordenada por Karl Barth-Schutel, que é ali que ele se encontra, né? Então, quer dizer, nós temos, aliás, uma colocação interessante, que vocês se lembram, né, que o Alamar Regi, né, já desencarnado, um grande trabalhador apaixonado, né, pela doutrina, e também controverso, né, diga-se de passagem, ele frequentava, ele tinha contato com o grupo espírita aqui de São Paulo, e nesse grupo espírita se manifestava com certa frequência um ex-trabalhador da instituição. O nome dele então era Alfredo. Ele se manifestava junto ao grupo e ficava ali à disposição para conversar com os amigos, né, que eram amigos trabalhadores antigos, né, com quem ele tinha contato, e novos amigos que ele fez também. E ele então respondia às questões que as pessoas faziam. Pergunta comum, nada muito elevado, coisa simples, assim, escuta, onde você mora tem tal coisa? Perguntas das mais básicas, num tom muito descontraído, num tom muito informal, que era exatamente o que ele queria dizer, que o espírito, quando ele chega para trazer uma comunicação, não precisa dessa formalidade fúnebre que muitas vezes se adota, né, numa reunião mediúnica. As pessoas não podem sorrir, as pessoas não podem falar com espontaneidade, não podem perguntar isso, não podem perguntar aquilo. Esse Alfredo veio e trouxe uma ideia completamente diferente. As reuniões eram gravadas e depois elas eram transcritas e elas foram divulgadas por e-mail, né? Eu tenho todos os e-mails aqui que o Alamar divulgou. E num desses aí, o pessoal perguntou, né, para ele: escuta, você conhece Nosso Lar? Ele falou: não conheço. Aí as pessoas ficaram assim meio surpresas, né? Como você não conhece o Nosso Lar? E ele falava exatamente isso. Nosso Lar é uma cidade que ficou notória exatamente por causa de André Luiz. Mas nós temos várias outras colônias que têm missões diferentes, que têm espíritos diferentes, coordenadores diferentes, espíritos tão elevados quanto esses ministros que são mencionados aqui por André Luiz. Então, nós temos assim que parece que o mundo gira em torno de Nosso Lar. Todo mundo que desencarna, de alguma forma, vai para Nosso Lar. E nós sabemos que fica ali na parte ali próxima, ali na região do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas e quem desencarna em Goiás, em Brás, para onde vai? E aí que então vem essa dúvida para nós, né? Porque as colônias espirituais têm esse objetivo, não apenas em regiões aqui no nosso país, mas em regiões no mundo todo. Temos aquelas guerras que acontecem na Síria, aqueles atritos que acontecem entre palestinos e israelenses. Temos ali outras regiões de situações que acontecem no mundo todo. Para onde vão esses espíritos quando eles desencarnam? E aí então eles vão para lugares que para nós, nesse momento, são lugares anônimos. Ninguém sabe que existe, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe isso, ninguém sabe aquilo. Temos algumas pesquisas, né, que nós encontramos na internet de pessoas que foram pegando, né, vários livros que foram publicados, não apenas por André Luiz, mas por outros autores, que mencionam determinadas colônias. Então essas pessoas fizeram essas pesquisas e depois condensaram tudo num texto, falando sobre cada colônia e a função de cada uma delas. Então, na verdade, assim, quando nós temos essa ideia de que tudo gira em torno de Nosso Lar, nós teremos uma grande surpresa. Aqui no caso, por exemplo, perto de São Paulo, no litoral santista, aqui na Baixada Santista, nós temos ali Alvorada Nova, segundo o próprio livro Alvorada Nova. Aí temos Nosso Lar, temos no norte do Brasil, temos no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, sei lá para quantas e quantas colônias tem. Então, na verdade, são comunidades de espíritos que vão se juntando por um tipo de afinidade que nós nem sempre compreendemos, cada espírito sendo dirigido por um ambiente que vai favorecer o seu próprio desenvolvimento, um espírito voltado para a arte, para a ciência, para o trabalho caritativo, sabe-se lá quais são as tantas e tantas atribuições que cada colônia tem. O Brasil colocou, esqueci, mas já pesquisei sobre isso, a colônia do Brasil Central. Certamente nós temos. Então temos essas colônias todas, e as pessoas vão dizer assim, mas essas colônias é tudo fantasia. Vamos perguntar para os espíritos. Faça uma evocação e pergunta, escuta, fala sobre esse assunto para nós. Depois pergunta para outro e faz um controle universal. Não adianta a gente ficar batendo boca, estando encarnados, discutindo o que tem no mundo espiritual. Vamos nós olhar para o mundo espiritual através daquilo que os espíritos trazem. A Andréa colocou, né, tem um site que apresenta e descreve cada uma delas. Até no YouTube tem também, né, Andréa?
fizeram ali uma apresentação, até bem feitinha, né, com textos, com imagens, as imagens que foram captadas dos próprios textos, dos próprios livros que foram publicados, né. O Braz lembrou aqui também, né, tem a classificação dos espíritos que será tratado em cada colônia, especialidade dela exatamente. Então, assim, é assim que a gente tem que desenvolver esse nosso aprendizado. E continua aqui para nós, então. Deixa eu ver aqui. Curiosas observações. O item número 33. Vamos acelerar um pouquinho, que falta pouco tempo. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Lembram dos samaritanos, que eram aqueles trabalhadores que iam em direção àquelas regiões umbralinas para poder resgatar espíritos. E eles mandaram então aquela comunicação através daqueles aparelhos, né, informando exatamente o estado dos espíritos resgatados e a quantidade. Eram 28, 29 espíritos, né? Então eles já deviam estar chegando. Então André Luiz, enquanto tudo isso acontecia, desde o momento da comunicação até antes da meia-noite, André Luiz então ficava naquelas observações, conversando com um, ouvindo a história do outro, aprendendo e tudo mais. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Principalmente lembrando, né, que em termos de infraestrutura, o ambiente estava preparado, mas havia uma carência muito grande de trabalhadores para dar conta de todos esses espíritos que chegariam ali ao mesmo tempo. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentava tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Zélia era a esposa dele, né, e filhinhos. E os filhos. Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. É realmente uma situação curiosa, porque André Luiz sabia de tudo o que acontecia ali na colônia, mas ele não sabia nada a respeito da própria família, né? Então ele ficava meio cismado com isso. Tudo indicava a necessidade de esclarecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente, e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como náufrago, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frivoleiras e em toda parte. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito de meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão,
E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Aqui um questionamento importante de André Luiz, porque geralmente a gente tem, né, nós já chegamos a falar sobre isso, aquela linha de raciocínio dizendo que a nossa vida se resume em você nascer, crescer, ir para a escola, começar a namorar, depois você faz ali a sua faculdade, se forma, arruma um bom emprego, se casa, depois você envelhece, se aposenta, tem filhos, netos, depois você desencarna. Então a nossa vida, essa ideia para nós, ela é passada de uma forma muito automática. A nossa vida é muito mecânica. Ela é muito voltada para aquilo que existe no mundo físico. Tanto que muitos espíritos justificam que tiveram uma vida proveitosa porque eles eram muito trabalhadores. Ah, mas eu passei a minha vida inteira trabalhando e não tinha vícios, eu não falava mal de ninguém, eu só trabalhava. A minha vida foi trabalho para poder sustentar a minha família. Não deixa de ser um ponto importante, né, uma virtude importante do espírito, ser trabalhador, mas nós percebemos que os valores, a educação, a transformação diante do relacionamento, isso muitas vezes acaba sendo negligenciado. Tanto que nós temos aquelas tantas questões, né, que uma pessoa diz assim, mas eu dei tudo o que você precisava. Casos, né, principalmente de histórias de jovens que cometem suicídios. Jovem cometeu suicídio, e aí o pai vai dizer assim, mas ele tinha tudo que eu podia dar. Eu trabalhava em função de atender às necessidades dele, necessidades materiais, não necessidades do espírito. Então nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso, porque isso para nós é realmente um enigma. Porque você dizer que ama alguém não significa que você contribuiu de alguma forma para que aquela pessoa crescesse. Isso é algo que para nós ainda é um grande enigma, nós não sabemos fazer isso. Eu vou ler mais uma vez aqui esse trecho que era importante. Ele coloca, em verdade, muito amara a companheira de lutas e sem dúvida dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Até aí, muito bem, eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu trabalho muito para o sustento da casa, ótimo. Depois ele diz, mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária, ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. André Luiz quis dizer o quê? Que muitas vezes, durante nessa relação de amor que nós construímos e tudo mais, uma pessoa desencarnou. Depois de pouco tempo, as pessoas vão reorganizar suas vidas, vão sentir relativa falta daquela pessoa e tudo mais, mas é apenas uma saudade da convivência. Falta algo mais. Esse algo mais nós estamos aprendendo a descobrir nas nossas relações. Esse algo mais que faz com que realmente as pessoas se sintam gratas de terem convivido umas com as outras, sintam gratidão por aquilo que receberam, por aquilo que das oportunidades que tiveram de se transformarem, do apoio, da parceria, do companheirismo. Então esse sentimento que nós alimentamos uns pelos outros, embora eles sejam muito intensos para nós, eles são muito superficiais. E nós precisamos voltar os olhos, aprendermos a desenvolver novos valores e vivermos em função desses valores. Numa relação não basta apenas dizer que ama. Há a necessidade do respeito, do companheirismo, do apoio, enfim, tudo aquilo que faz com que as pessoas cresçam juntas, apoiadas umas pelas outras. Braz lembrou aqui, coluna de regeneração, que se não colocou. Tá, já li em seguida, Braz, só acabar esse raciocínio que a gente já vê. Colocado ali, achado aquela coluna lá no Brasil Central. Então André Luiz se sentia incomodado por isso, porque realmente ele era aquele pai que amava os filhos, sustentava a família, mas muito pouco construiu. Então a pergunta é, depois da sua desencarnação, as pessoas sentiram falta dele? Essa era uma pergunta que ele colocava. Porque não adianta, se você não plantou nada, não adianta você voltar depois para poder saciar sua fome. Esse plantar significa exatamente construir dentro das pessoas sentimentos mais profundos, sentimentos mais verdadeiros. Se você tem um sentimento superficial, quando você volta as pessoas falam, ah tá, tô te vendo, que bom te ver de novo.
Para quem quiser ver isso de uma forma mais simples, nas nossas relações familiares. Encontramos nossos familiares que em algum momento foi importante, desviamos a nossa atenção quando se reencontram em aniversários, velórios, aquela coisa toda, né? Oi, tudo bom? Que saudade e tal. Vamos marcar alguma coisa? Vamos marcar sim. Mas ninguém marca nada. Simplesmente porque deixaram de ter importância uns para os outros. Generalizando, obviamente. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne, em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra, ou seja, desconhecidas, anônimas. E, encorajando-me bondosamente, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-me-se ainda a enorme distância os 2 vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vêm eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontente a Narcisa, perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral?
Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. A questão de densidade da matéria. Você pode figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas, como um submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Bom, aqui para nós, não dá para entrar muito em detalhe, porque é algo que foge completamente a qualquer analogia que nós tenhamos aqui no nosso mundo físico. Mas temos ali a colaboração dos animais, não apenas de uma forma direta, entre aspas, pela força física, mas também trabalhando com as energias. Vinha agora a mais próxima caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas informações sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E, distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Então, demos ali 5 minutinhos a mais do nosso tempo, E o próximo estudo que nós vamos fazer vai ser aqui o capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. Lembrando que o nosso livro aqui tem 50 capítulos, então são 34 capítulos já, 33 capítulos já lidos, Então faltam aqui 15, 16 capítulos para a nossa conclusão. E o bom dos livros de André Luiz é que, terminando o nosso lar, nós não ficamos com aquele gostinho de quero mais, porque nós temos outras obras que vão dando sequência, Então, acabando um capítulo, um livro, nós já temos outro na sequência que já vamos ali conhecendo novos aspectos das experiências de André Luiz. A Fatival lembrou, quanto aos cães, me parecem claras suas utilidades na regeneração da alma, No caso, você fala no mundo físico ou no mundo espiritual, Fatival? E só para a gente poder concluir aqui, o Brás trouxe para nós aqui uma descrição da colônia Regeneração. Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia, até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no espírito, área que envolve muitos setores de entendimento. Fluídico concentrado, terapias, academias, esportes. Tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. Então isso aqui é a descrição dessa colônia. Então não nos agitemos com essas informações todas, querendo debater, querendo rebater, porque tudo virá no momento certo. Tudo virá quando nós estivermos prontos para conhecer os detalhes dessas instituições e dessas estruturas no plano espiritual. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, paramos no capítulo